Nos anos 60 e 70, o fisiculturismo tornou-se um fenômeno mundial, rompendo aí, cara, todas as suas bolhas por conta dos corpos, né, mano, extremamente grandes e estéticos, digno de um super-herói de quadrinhos, cara. E como tudo na vida, o fisiculturismo também evoluiu, e muito por conta dos físicos maiores e muito mais secos que estavam se tornando. Porém, depois da era de ouro do fisiculturismo, aqueles shapes estéticos não impressionavam mais. Os físicos monstruosos começaram a reinar nos anos 80 e até os anos 2000. Quanto mais monstruoso você era, melhor. Nisso teve mutantes que foram longe demais. E mano, nem mesmo eles imaginavam, ao ponto de pesarem quase 200 quilos em seu auge. E o resultado não poderia ser diferente, a não ser, né, mano? Ou seja, aquela velha história, deu merda. E após inúmeros abusos de drogas, muitos monstros se foram ou ainda estão vivos, porém com bastante marcas pelo uso das substâncias. E é exatamente sobre isso que eu venho passar aqui nesse vídeo. E se você curte esse tipo de conteúdo, cara, te convido a você se inscrever no canal e já deixar aquele likezão para divulgar aí, né, para ajudar com o engajamento do vídeo. Já começo com o Paul Gillett, que nos anos 90, cara, se mostrou ser uma verdadeira máquina de músculos, sempre ficando cada vez maior e mais seco. Ele possuía um físico que ficou para a história do esporte, mantendo um tamanho que até então era impossível para sua estrutura corporal. E falavam que não existia um físico igual ao dele até então, ao ponto de fazer, mano, fisiculturistas monstruosos e gigantes parecerem pequenos ao seu lado. Embora nunca tenha vencido, né, mano, o Mr. Olympia sequer, todo aquele tamanho, baixo percentual de gordura cobrou um preço extremamente caro, cara, e foi muito caro. No Arnold Classic de 94, aconteceu algo que chocou todos e marcou a sua carreira. Ele prometeu que iria colocar, mano, um dos maiores físicos e mais definidos de toda a sua carreira. Ele forçou seu corpo ao máximo, e é lógico que deu ruim, né, mano? Ele abusou de diversos diuréticos que causou cólicas e principalmente muitas câimbras, que o fizeram cambalear no palco. Mas assim, né, mano, ele tentou continuar, mesmo assim. Mas ninguém desconfiava que naquele dia ele estava, né, mano, um passo da morte. Ele quase morreu, rapaziada. E pelos abusos que ele cometeu, mano, durante as prévias, ele acabou desmaiando enquanto fazia uma de suas poses. Né, mano, o Flex Wheeler, apesar disso, cara, ele se recuperou e voltou aos palcos. Estava muito bem, mano, e tudo perfeito, até que as câmeras voltaram de novo, cara. Os médicos interviram e o socorreram o mais rápido possível. Ele chegou no palco, cara, com um corpo extremamente seco. Porém, isso lhe custou 5 pessoas carregando seu corpo para fora dos palcos e seu coração ficou sem bater, mano, por aproximadamente 1 minuto, cara. Então ele chegou a morrer, rapaziada. Mas voltou aí. E hoje em dia, cara, ele até abandonou o esporte de vez, tá ligado? Ele parou de competir, parou até de treinar, rapaziada. Agora a gente vai falar, mano, do nosso zumbi ou morto-vivo, que é o Andreas Moser, cara. Ele teve, mano, ele teve sua vida interrompida muito cedo devido aos exageros e abusos em seus físicos, cara. E isso deixou todos na época extremamente chocados com a notícia. Seus métodos extremos deixou ele com um dos físicos mais definidos da história do fisiculturismo até hoje. Porém, cara, ele pagou muito caro, falecendo aos 31 anos de idade, quando você atinge um nível extremamente extremo de desidratação e uma porcentagem mínima, bem pequena de gordura, cara. Dá um efeito fibrado que parece que o físico tá até do avesso, rapaziada. E ele era conhecido exatamente por isso. Essas características, cara, davam um destaque a mais na sua carreira. E em 96, após o Arnold Classic, ele se foi com todos os seus órgãos em colapsos. O uso excessivo de drogas revelou bastante hemorragias, principalmente em seu estômago, tumores extremamente desenvolvidos e um coração que pesava 1 quilo, rapaziada. Ele era praticamente um morto-vivo e era só questão de tempo para acontecer o que aconteceu. Cara, 1 quilo, o coração do cara. 1 quilo, pesar 1 quilo. Mano do céu, eu nem imagino quanto esse coração já trabalhou. Quando a gente fala de volume e de altura, a gente com certeza fala sobre Greg Kowalski, que em seu quase 2 metros de altura atingiu 193 quilos no seu off-season. Ele fazia qualquer fisiculturista parecer uma criança, rapaziada. Ele foi o primeiro atleta a pesar quase 200 quilos e ainda assim manter uma enorme definição e vascularização. Algo assim que nunca tinha visto antes, cara. E falavam que ele consumia mais de 1 quilo de proteína por dia. Infelizmente nunca foi tão destacado assim em sua carreira, tendo um em vista, cara, que nunca pegou uma posição tão grande
e nem mesmo se classificou para o Mr. Olímpia. E apesar disso, cara, ele era uma pessoa muito bem conhecida no esporte, mas todos esses músculos e definição custou muito para pagar. Com o passar dos anos, cara, Greg foi perdendo a sua forma física e fez com que seu físico ficasse como podemos dizer, cara, feio e sem forma. Então sua trajetória no fisiculturista foi curta, no fisiculturismo, e ele faleceu aos 41 anos no Canadá, vítima de um ataque cardíaco. Agora é Nasser El Sonbaty. Sempre foi muito honesto e aberto em algumas questões do esporte, como o uso de drogas e tudo de sombrio que envolve o esporte em si. Ronnie Coleman disse uma vez que Nasser foi o fisiculturista mais importante e impressionante que ele já dividiu um palco. No Mr. Olympia de 97, onde seria sua hora de brilhar e vencer aquele título, ele acabou terminando em segundo lugar. Muitos consideram um dos maiores roubos que já teve na história do Mr. Olympia. Né, mano? Foi até o Mr. Olympia mais controverso, um dia eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Ele não conseguiu voltar à sua forma física e principalmente a mental, rapaziada. E ainda assim continuou usando bastante drogas em grandes quantidades. E em entrevistas ele falou que o fisiculturismo era sua profissão e seu estilo de vida, cara, e que não podia abrir mão daquilo. No Egito, aos 47 anos, ele pagou pelo físico e pelos anos de uso, mas infelizmente com a sua vida. Conhecido, né, mano, como um dos poucos na época a deixar tudo claro, tudo que envolve anabolizante, drogas, esse tipo de coisa, a sua morte acabou sendo meio que interligada a isso, meio que foi relacionada a isso. E ele deixou uma marca grande no fisiculturismo e entrando para a lista dos fisiculturistas que foram longe demais. Eu quero citar também um fisiculturista que eu já até falei dele aqui, mano, que tá aqui no card do vídeo aqui, não sei onde é que tá indo, que, cara, esse cara é extremamente piroca da cabeça, que é o Greg Valentino. Mas ele também, cara, ele gostava muito de chamar a atenção. Porque, pô, o campeonato não era prioridade dele nem nada. Ele era conhecido por ter um bíceps extremamente feio, horripilante, sei lá. Mas o que ele queria mesmo era fama, rapaz. Era isso que ele queria. Porque ele era sempre chamado para participar de programas de TV, participar de documentários também, cara. Até, mano, pra ter um bíceps daquele tamanho, rapaziada, ele aplicava Synthol. Né, mano? Que gerou várias consequências para a sua vida, ao ponto de ele ter uma infecção que resultou em uma necrose, causando uma espécie de explosão, cara, em seus braços. Mano, é muito idiotice esse tipo de coisa, né, cara? Eu fico puto. Como é que o cara pode fazer isso? Porra, não é possível, rapaziada. Cara, é só rindo mesmo, entendeu? Mano, você teria coragem de aplicar Synthol no seu braço? Você teria coragem de aplicar Synthol no seu corpo? Porra, tá maluco? Não teria nem ferrando. Tá doido, cara. Pô, mas e aí, rapaziada? O que você achou dele? Você arriscaria a sua vida pra ter um físico desse? Ou um físico dos seus sonhos, rapaziada? Pô, nessa playlist aqui do lado, tropa, eu mostro pra vocês mais exemplos de fisiculturistas que se foram longe demais, mano. E eu tenho certeza que você vai curtir. Então é isso, rapaziada. Até a próxima. Tchau.